Olá, senhores. Bora aí para mais uma questão de eletrostática. Olha só. Duas pequenas esferas iguais, A e B, carregadas cada uma com uma carga elétrica Qzão igual a menos 4,810 a menos 9 coulombs, estão fixas e com seus centros separados por uma distância de 12 centímetros. Deseja fornecer energia cinética a um elétron, inicialmente muito distante das esferas, de tal maneira que ele possa atravessar a região onde se situam essas esferas ao longo da direção X indicada na figura, mantendo-se equidistante das cargas. Ou seja, ele quer, perdão, ele quer que esse elétron se desloque sobre essa linha pontilhada aqui para nós, certo? Item A. Esquematize na figura a seguir a direção e o sentido das forças resultantes, F1 e F2, que agem sobre o elétron quando ele está nas posições indicadas, P1 e P2. Meninos, olha que bacana. Se a gente olhar aqui, posição P1, vou colocar aqui do lado para vocês, ó. Posição P1 é carga negativa Qzão em cima, carga negativa Qzão embaixo e carga negativa do nosso elétron também. Isso significa que entre a carga, o elétron, né, e a carga Qzão, quando o elétron passa pelo ponto 1, dá repulsão entre elas, né? Então esse elétron, ele sofre uma repulsão mais ou menos nessa direção aqui, ó, a direção que liga o centro das duas cargas, e tentando afastar ela daquela carga Qzão. A mesma coisa acontece entre o elétron e essa carga Qzão de baixo, né? Aparece aqui uma força elétrica de repulsão, com a direção mais ou menos aí na direção que liga o centro delas, tentando expulsar essa carga elétrica. Então a gente vai perceber que nessa região, a resultante para nós seria essa daqui, ó. Eu vou traçar a regra do paralelogramo, lembra? Retas paralelas aqui, ó, aos vetores. Isso determina para nós que a resultante dessas duas forças elétricas aqui é horizontal para a esquerda. Então a gente percebe que no ponto P1, a resultante das forças para nós é horizontal e para a esquerda, chamar de FR1, certo? Perceba que se o elétron é lançado para a direita, a hora que você solta ele, entre aspas, né, se você estiver segurando ele nas suas mãos, mas você joga ele, a hora que você solta ele, ele fica sujeito apenas à força elétrica resultante aí, que é contrária ao movimento dele, ou seja, vai estar desacelerando esse elétron, certo? Esse elétron está saindo lá de um potencial lá no infinito, que é o potencial zero para nós de referência, né? Com uma certa energia cinética. Então ele é lançado aqui com uma certa energia cinética. E ele vai desacelerando, desacelerando, desacelerando. O objetivo é que ele continue se movimentando por esse X. Então perceba que a gente precisa ter uma energia cinética mínima para conseguir vencer esse trecho de desaceleração. Se ele passar pelo ponto P0, olha que bacana, o ponto P0 aqui. Quando esse elétron está no ponto P0, senhores, a Qzão expulsa ele para baixo e a Qzão do B expulsa ele para cima. E aí percebo que nesse ponto uma força anula a outra. Então, se ele chegar nesse ponto, aí ele vai conseguir se mover para a direita. Por quê? Olha que bacana. Quando ele chega no ponto P2, então vamos lá, a carga Qzão negativa e o elétron dá a repulsão. Então, entre o elétron e a carga Qzão, ó, vai aparecer uma força de repulsão nessa direção mais ou menos, ó, que une o centro do elétron com a carga Qzão. A mesma coisa acontece com a Qzão de baixo, né? Ó, ela vai expulsar esse elétron para nós aqui, ó, com a força de mesma intensidade, já que existe simetria para nós aí. Então, o ponto P2, olha que bacana, a resultante entre eles, traçando aqui uma paralela a um dos vetores e a outra paralela a outros vetores, a gente vai ter aqui a nossa resultante. A gente percebe que a resultante que aparece aqui para nós, ela é agora horizontal para a direita, ou seja, quando o elétron fica à direita daquele ponto P0, né, em qualquer ponto da direita de P0, a gente passa a ter aqui uma força resultante que ajuda no movimento, é favorável ao ponto X. E a partir daí, ela vai ser acelerada, ficando cada vez mais distante dessas cargas negativas, certo? Bom, o que ele pediu para a gente colocar era apenas desenhar a direção e o sentido das forças resultantes, F1 e F2, que agem sobre o elétron quando está nas posições indicadas P1 e P2. Fechou? Agora vamos para o item B. Olha lá, vamos mudar o slide aqui para o item B.
Calcule o potencial elétrico V em volts criado pelas duas esferas no ponto PO. Então, olha só. Pro item B, nós vamos fazer o seguinte. A carga A, olha aqui, ó. A carga A, ela gera um potencial elétrico aqui no ponto PO, P0, né? Assim como a carga B, ela também gera um potencial elétrico aqui nesse ponto P. E eu vou poder falar que esses potenciais elétricos são de mesma intensidade. Por quê? É a mesma carga Qzão, olha lá, mesma carga Qzão, separados pela mesma distância desse ponto e no mesmo meio, certo? E ainda com o mesmo sinal. Então, elas geram dois potenciais de mesmo valor. Então, para a gente poder calcular o potencial resultante lá no ponto PO, nós vamos pegar o potencial gerado pela carga A mais o potencial gerado pela carga B, certo? Esse potencial resultante vai ficar o potencial de A, que é V, mais o potencial de B, que também vale V. Então, a gente vai poder falar que esse potencial é equivalente a 2 vezes V, né? V mais V dá 2V. E aí ficaria a formulinha, ó. A fórmula de potencial elétrico é o K, Qzão, dividido pela distância. Então, vai ficar 2 vezes o K, que é 9/10 a nona, vezes a carga dessas partículas, que vale menos 4,8 vezes 10 a menos 9 coulombs, e tudo isso dividido pela distância que separam elas, que vale 6 centímetros. Aqui eu tenho que passar de centímetro para metro, né? Então eu posso multiplicar por 10 a menos 2. Então a gente percebe que esse potencial resultante no ponto O, ele vai ser um potencial negativo, certo? E aí vai ficar o 6 e o 9 aqui, dá para simplificar, né? 9, aliás, vou simplificar diferente. O 4,8 e o 6 dá para simplificar. 4,8 dividido por 6, isso daqui vai dar 0,8. 0,8 vezes 9 vai dar 7,2. E 7,2 vezes 2, isso daqui vai dar 14,4. Vezes as potências de 10. O 10 a nona com 10 a menos 9 cancela, né? Aí esse 10 a menos 2 com expoente negativo, se eu passar para cima, fica com expoente positivo, 10 ao quadrado. Então ficaria 14,4 vezes 10 ao quadrado, não 10 à quarta, né? Mas vezes 10 ao quadrado, volts. Ou o equivalente a 1.440 volts para nós. Negativo, obviamente. Beleza? Esse é o potencial elétrico resultante lá no ponto O, ou ponto zero, chama como quiser. No item C, olha o que ele pede no item C agora. Estime a menor energia cinética E em eletrovolt. Ele deu essa relação para nós lá naquele quadrinho dos dados ali, ó, que cada eletrovolt equivale a 1,610 a menos 19 joules, tá? Que deve ser fornecida ao elétron para que ele ultrapasse o ponto PO e atinja a região à direita de PO na figura. Vou voltar aqui na figura um pouquinho, meninos. Olha só que bacana. Nós vimos que aqui o elétron ele vai ter uma certa energia cinética. Ele vai ser lançado, certo? Ele vai sendo desacelerado porque essa energia cinética vai se transformando em energia potencial elétrica. O ideal é que ele chegue no ponto O com uma velocidade praticamente zero. Quase zero, do tipo, aquele que ele ia parar, mas ele não para no ponto O, ele para um pouquinho à direita desse ponto PO. Por que um pouquinho à direita, Pião? Porque nós vimos aqui no exercício anterior, ó. O ponto PO à direita dele, onde a força resultante sobre ele passa a ser favorável ao movimento. E um pouquinho que ele esteja à direita, ele já fica sujeito a uma força resultante, que, portanto, ele tem uma aceleração e, portanto, ele passa a ter movimento, ele continua o seu movimento horizontal para a direita. Então, nós vamos pegar esses dois pontos como referência, ó, o infinito, que tinha um potencial zero, e o ponto PO, que tem um potencial que nós vimos aqui, ó, no item B, vale menos 1.440 volts. Lembrando, toda vez que nós temos transferência de energia, transformação de energia, nós temos trabalho. E nesse caso, nós estamos tendo também variação de energia cinética para nós, né? Quando ele chegar aqui no ponto O, a energia cinética dele é muito próxima de zero. Então, para isso, nós podemos trabalhar com o TEC. Lembra do TEC? Teorema da energia cinética para nós? Nós vamos poder falar que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética.
No caso aqui, é o trabalho da força elétrica para nós, que vai ser igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial, que é o que nós queremos descobrir, né? Ele fala, ó, estime menor energia cinética E em eletrovolts necessária para que tudo isso que a gente falou aí ocorra. Nós sabemos que lá no finalzinho, quando ele chegar no PO, a energia cinética dele é muito próxima de zero. Então, vamos colocar aqui, ó, esse valor é muito próximo de zero. O trabalho da força elétrica vai ficar, então, a carga vezes a diferença de potencial, tudo isso igual a energia cinética. Então, nós vamos poder falar que essa energia cinética é a carga vezes a diferença de potencial. Lembrando, aqui a gente sempre faz o potencial da onde sai menos o potencial da onde chega. Perdão, aqui faltou um menos, né? Menos e menos a energia cinética. Então, aqui, meninos, nós vamos ficar menos a energia cinética inicial é igual a carga dessa partícula, lembra que é um elétron? Então, a carga dele vai ficar menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, certo? Vezes o potencial da onde sai. Então, vou colocar aqui, ó, o potencial da onde ele sai lá do infinito, né? De um ponto muito distante, onde o potencial vale zero, menos o potencial de onde ele chega. Ele chega aqui no ponto PO, é onde a gente quer que ele chegue, não é? E esse potencial no ponto PO, nós vimos aqui no item B, ó, vale menos 1.440 volts. Então, acabou, né? Olha só que bacana. Aqui nós vamos ficar aqui menos a energia cinética inicial é igual menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Tudo isso vezes menos com menos dá mais. E 0 mais 1.440 fica 1.440 volts para nós aqui. Agora ficou menos de um lado e menos do outro, né? Se a gente multiplicar toda a equação por menos, tudo isso daqui vai ficar positivo. Então, nós vamos chegar aqui, essa energia cinética vai ser aquele 1,6 vezes 1.440, né? Então, 1,6 vezes 1.440, isso vai dar 2.304 vezes 10 a menos 19 joules. Bom, nós encontramos o valor da energia cinética, porém não é nessa unidade que ele quer saber essa energia cinética mínima necessária para que tudo que ele cita no texto ocorra. Ele quer saber esse valor em eletrovolt. Então, eu vou subir a tela aqui um pouquinho, ó. Vamos ter que fazer uma regrinha de 3 aqui para resolver terminar o item C, né? Ele deu essa relação, ó. Aqui na tabelinha ele fala que 1 eletrovolt equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Eu quero saber quanto eletronvolts eu vou ter. Poderia chamar de X, mas eu vou chamar de EC, tá? Já que nós sabemos que é energia cinética. Eu quero saber quantos eletronvolts eu vou ter se eu tiver aqui 2.304 vezes 10 a menos 19 joules. Percebo que aqui o 10 a menos 19 joules em cima pode cortar embaixo, né? E aí você pode multiplicar em cruz. Então, nós vamos ficar aqui 1,6 vezes EC é igual a 1 vezes 2.304, que dá o 2.304 eletronvolt. Este 1,6 que está ali multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. E aí nós vamos chegar que a energia que nós temos aqui é de 1.440 eletronvolt. Fechou? Moçada. Um outro jeito que vocês poderiam resolver o item C, olha como ele sai bem mais simples. Olha como ele sai bem mais simples, tá? Só que é uma equação que vocês trabalham um pouco, né? Mas fica muito tranquilo para se trabalhar. É você lembrar que a energia potencial... Eita, para escrever com reta fica difícil, né? Olha só que bacana. Vou colocar em vermelho aqui. É você lembrar que a energia potencial elétrica, ela é a carga elétrica vezes o potencial elétrico. Certo ou não? Seria uma maneira da gente descobrir. Vocês concordam que toda a energia cinética aqui vai se transformar em energia potencial elétrica no ponto PO? Então, a energia potencial elétrica aqui nada mais é que a energia cinética que eu tinha lá no início. Olha como sai bem simples. Qual é a carga dessa partícula? Bom, é um elétron. A carga é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa carga, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, é exatamente o valor da carga elementar para nós, na verdade? Seria de 1,1. Só que de 1, quer dizer, só que negativo, porque é a carga do elétron. Vezes o potencial. O potencial onde?
o potencial lá no ponto O, que eu quero saber a energia potencial elétrica que eu vou ter nesse ponto aqui, na verdade? Potencial no ponto O. Esse potencial no ponto O, nós descobrimos aqui no item B, ó, ele vale menos 1.440 volts. Menos com menos dá mais. E 1E vezes 1.440 volts, a gente vai ter aí o chamado 1.440 eletrovolts. A carga de elétron vezes o potencial. Sairia o mesmo resultado, só fazendo um estudo das unidades aí e interpretando com uma fórmula que não é tão comum de se trabalhar, tá? Mas seria um outro jeitão para vocês poderem resolver esse item C de forma mais rápida aí. Mas é bacana e é importante que vocês saibam trabalhar o item C, tá? Não é sempre que nós vamos ter essa relação para poder trabalhar. Fechou, meninos? Um grande abraço a todos e até mais.